Cumprimento a todos os estimadíssimos e caríssimos irmãos e amigos. A vós, internautas, eu vos cumprimento dizendo: paz seja convosco. Desejo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pois bem, meus caríssimos amigos e irmãos e internautas, eu quero trazer uma mensagem vinda do coração de Deus para os vossos corações. E para tanto, eu estou com o livro santo, isto é, a Bíblia. Estou com ela aberta aqui na minha frente, no Evangelho de Mateus, o Evangelho que segundo escreveu Mateus, no capítulo 26. Eu quero ler uns 2 ou 3 versículos aqui da palavra do eterno Senhor Deus, que nos diz assim: quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Pois bem, meus caríssimos amigos, internautas, no ano 33, já declinando já quase 33 anos, e já declinando já para 6 meses, quase 3 anos e meio, da finaleira do ministério de Jesus. O ministério do Senhor Jesus durou 3 anos e meio. Jesus, ele foi batizado aos 30 anos de idade e deu início ao seu ministério, que durou por um espaço de 3 anos e meio. E quando Jesus não titubeou durante estes 3 anos e meio, ele pregou o Evangelho, ele divulgou o Evangelho nas aldeias, nos valados, nos vilarejos, nas cidades. Jesus não titubeou um só momento de pregar o Evangelho durante os 3 anos e meio do seu ministério. E já lá na finaleira, o Senhor Jesus estava falando sobre os sermões que o Senhor estava transmitindo. Eram sermões escatológicos, isto é, sermões futurísticos. Jesus estava ensinando, deixando claro para as pessoas e para os seus discípulos, que ele ministrava os discípulos à parte, mas também quando estava ministrando para as multidões, também os seus discípulos estavam presentes e também aprendiam. Então Jesus estava falando de coisas futuras. Os sermões do capítulo 24 de Mateus, até o final aqui, Jesus falou, até o 26 aqui, Jesus falou
várias vezes de mensagens futurísticas e escatológicas. Jesus falou dos dias de dores. Jesus falou a parábola das 10 virgens. Jesus falou a parábola dos 10 talentos. Jesus também falou sobre o julgamento das nações. Jesus falou inúmeras parábolas, vários sermões futurísticos, escatológicos. Jesus transmitiu, ensinou através dos tais para os discípulos e para as multidões que lhe seguiam. E durante estes 3 anos e meio em que Jesus esteve na terra, ele pregou para todas as pessoas e curou muitas pessoas. E Jesus salvou inúmeras pessoas e falou também de coisas futuras, de acontecimentos que iriam acontecer. E também Jesus falou do que ia ocorrer com ele, pois quando Jesus estava arrematando aqui os sermões escatológicos, Jesus chama os seus discípulos e diz para eles, diz, olha, falta 2 dias para a festa da Páscoa. E as pessoas, os religiosos daqueles dias, o sacerdote, inclusive o sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, ele reuniu-se no seu palácio, na sua casa, com outras autoridades, com os escribas, e provavelmente também estivesse naquela reunião ali alguns dos membros do Sinédrio. O Sinédrio era composto de 71 pessoas. O Sinédrio seria hoje, transportando para os nossos dias, seria o nosso Senado Federal. Hoje o nosso Senado Federal é de 81 senadores, 80 e mais um, isto é, 80 e o presidente mais um. E as pessoas do Sinédrio, que compunham o Sinédrio, era 70 e mais um. Então, meus queridos irmãos, eles se reuniram na casa do Caifás, se reuniram ali, formaram ali uma conspiração, um conluio, uma trama, arquitetaram ali uma trama, um conluio para prenderem Jesus e matarem Jesus. Os irmãos notem, meus queridos, que não eram as pessoas da sociedade, não eram pessoas de má índole que queriam matar a Jesus, eram os religiosos e autoridades da nação. Então, nós notamos aqui, meus queridos irmãos, que muitas vezes as pessoas olham para as pessoas religiosas, mas não se sabe o que está dentro do coração deles, o que eles estão maquinando. Se maquinaram entre eles ali, formaram ali aquele conselho, se reuniram na casa daquele sumo sacerdote, o Caifás, que era uma pessoa que ninguém poderia até suspeitar, mas foi exatamente na casa dele que eles se reuniram para tramarem
a prisão e a morte do Salvador. E na política, então, a política, desde que o mundo é mundo, que existe política, sempre existiu trapaça, sempre existiu conspiração, e por que não dizer quantos e quantos homens na história da humanidade que politicamente foram mortos, assassinados, e eles queriam matarem a Jesus, mas eles estavam com cuidado porque não poderia ser no dia da festa, porque as pessoas amavam Jesus, as pessoas que seguiam Jesus, que andavam com Jesus, amavam a Jesus, queriam bem o Salvador, porque Jesus só fez o bem, Jesus não fez nenhum mal, Jesus só fez o bem. Aleluia! Bendito seja o nome precioso do Senhor. Mas, meus queridos irmãos, este sumo sacerdote, o Caifás, diz uma história secular que a cabo de 2 anos, daí a 2 anos que Jesus foi crucificado, diz que ele suicidou-se, se matou. Mas aqueles religiosos e os políticos da época ali tramaram aquela trama ali, aquela velhaquice toda para prenderem Jesus. Meus queridos irmãos, e o Senhor Jesus sabia que ia ser crucificado, que ia ser morto. E realmente ele foi morto, foi crucificado. Colocaram ele no túmulo. Daquelas pessoas do Sinédrio ali tinha um sepulcro que ele havia comprado, ele cedeu, emprestou para Jesus, doou para Jesus o sepulcro. E ali puseram Jesus. Mas no 3º dia, a morte não pôde contê-lo. Jesus ressuscitou. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. Jesus ressuscitou. E está vivo, está sentado à destra do Pai, isto é, ele está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Louvado e glorificado seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Queridos amigos, se você ainda não aceitou Jesus, eu lhe ofereço Ele e digo-vos, Ele te ama de uma forma extraordinária e quer salvar-te. Ele morreu na cruz no meu e no teu lugar para nos salvar. Aleluia! Bendito seja o nome precioso do Senhor. Eu quero aqui arrematar esta mensagem, meus queridos amigos. Eu arremato aqui, desejando que Deus vos abençoe de uma forma toda especial, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a sua vida. Pai Santo, justo, eterno e todo-poderoso, eu intercedo por todos os homens. Peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor salve os perdidos, fortifica na fé os salvos, cura os que estão enfermos. É o que eu te peço e te agradeço, meu magnificentíssimo, eterno e todo-poderoso Pai. Eu lhe peço em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém e amém.